Olá, Darwin. Tudo bem, Josué? Prazer Essa- novamente encontrar com você e com os nossos internautas. Mais uma semana de bate-papo, mais uma semana de teorias de Darwin, nesse início de 2022. Aliás, um ano que mal começou no legislativo, né, Darwin? Aliás, o ano legislativo mal começou e parece que já começaram algumas crises ali na Câmara de Mogi das Cruzes. Comenta pra gente o que está acontecendo. Josué, realmente a gente começa o ano com uma divergência muito grande entre vereadores da Câmara Municipal que hoje estão aí divididos exatamente em dois grupos. De um lado, 12 vereadores e de outro, 11 vereadores. Quer dizer, a divisão se aprofundou muito nesse começo de ano, nesse início de legislatura. Qual que é o motivo dessa divisão, Darwin? Olha, o motivo são as comissões permanentes da Casa. Na verdade, há uma divergência muito grande entre esses dois grupos, que vem desde o ano passado, quando foi escolhida a nova mesa diretora da Câmara de Mogi das Cruzes. Houve um racha naquela época entre grupos pró e contra o atual presidente Marcos Furlan. Ele acabou sendo eleito, o prefeito Caio Cunha acabou ingressando no meio dessa disputa aí, porque houve também pressão da parte de deputados e outros próceres do meio político aqui da cidade. E resultado, essa divisão que aconteceu na eleição da mesa da Câmara, ela foi trazida agora para a escolha das comissões. Então, a situação continua bastante complicada no relacionamento entre os nossos vereadores. Ô, Darwin, essa semana o prefeito esteve, inclusive, na Câmara, falando, pregando a união entre Executivo e Legislativo. O que isso tem de relação com essas divergências que estão ocorrendo na Câmara? O prefeito, evidentemente, que está buscando acalmar os ânimos lá entre esses grupos beligerantes da Câmara Municipal aqui de Mogi das Cruzes, porque não interessa politicamente para o prefeito Caio Cunha a manutenção desse estado de coisa entre vereadores. Essa briga não é boa para ninguém lá dentro da Câmara, mas principalmente para o prefeito. Então, ele foi lá e falou em pacificação entre legislativo e executivo, um trabalho conjunto em favor da cidade, quer dizer, pregou a paz entre os vereadores. Mas até agora a gente não viu o resultado disso ainda não, porque o problema continua na escolha dessas comissões. Eu vou tentar explicar aqui rapidamente o que é que aconteceu. O grupo chamado de oposição, que tem 11 vereadores, eles reivindicaram do presidente da Câmara, deram a ele duas opções: ou ficar com o comando de 4 comissões e ter entre elas a Comissão de Justiça e Redação, ou então ficar com o comando de 5, tendo entre elas a Comissão de Finanças e Orçamento. Aí você vai me perguntar, mas por que essa preocupação com essas duas comissões? São as comissões mais importantes da Câmara, pelas quais passam invariavelmente praticamente todos os projetos de lei que são enviados para a Câmara, tanto pelo prefeito quanto aqueles projetos que são apresentados pelos próprios vereadores. Então, há essa necessidade de passar por essas comissões, e quem está no comando dessas comissões tem o poder de deixar avançar, segurar, enfim, tem um certo poder de cuidar do andamento desses processos. E tem coisas que são interessantes para o lado dos vereadores, coisas interessantes para o lado do prefeito, que, dependendo de quem estiver no comando dessa comissão, pode atrasar ou adiantar. Então, é essa a principal questão que está em jogo lá dentro da Câmara. Ô, Darwin, quais os reflexos práticos dessas divergências que estão ocorrendo?
Bom, na prática, isso influi diretamente no trabalho dos vereadores da Câmara Municipal aqui de Mogi das Cruzes. Primeiro, no andamento dos trabalhos legislativos que estão colocados no segundo plano enquanto se discute essa questão de formação das comissões permanentes da Casa. Outra coisa, o ambiente dentro da Câmara Municipal não é dos melhores, há quem diga que seja o pior possível, por conta dessas divergências que realmente tornam o convívio entre os vereadores bastante complicado. E o terceiro reflexo prático disso é em cima exatamente do prefeito Caio Cunha, porque o grupo de oposição já está falando em se unir para pedir a formação de uma comissão especial de inquérito para discutir questão de lixo, questão de funerária. Quer dizer, são coisas que podem se tornar complicadores políticos, sempre falando no campo político e administrativo, para o prefeito Caio Cunha, que, nesse caso específico, embora ele tenha participado da escolha da mesa diretora, ele está acompanhando a coisa de fora e até pedindo uma maior integração entre prefeitura e Câmara, e quando ele fala nisso, ele fala justamente na busca de uma pacificação entre os vereadores. Então, é essa situação de momento lá dentro da Câmara, tá certo? E quando, enfim, as comissões serão escolhidas? Essa é a pergunta de $1 milhão. Pergunta de $1 milhão. O que aconteceu? Estava prevista para o decorrer dessa semana a escolha das comissões a qualquer custo. Porém, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Marcos Furlan, ele resolveu, na última quarta-feira, adiar o prazo dessa escolha. Vamos deixar para ver se assentam os ânimos, se as coisas ficam mais tranquilas e, enquanto isso, ele vai tentar buscar um consenso entre os vereadores para que a coisa não fique tão radical como está. Então, eu acredito que no começo da próxima semana, dependendo do que acontecer durante este final de semana que nós estamos vivendo agora, eu acho que ele vai poder, então, marcar a data da escolha dessas comissões. Mas, para isso, vai ter que negociar muito, porque o que está acontecendo? Fala-se em negociação, mas negociação ela prevê que os dois lados abram mão de uma parte para você chegar no consenso esperado. Parece que é isso que não está acontecendo. Eu abro mão disso, mas eu quero isso, eu abro mão daquilo. Quer dizer, é o jogo político que está sendo jogado de uma forma até um tanto mais radical dentro da Câmara Municipal. Enfim, é isso que a gente espera que se solucione até o começo da próxima semana, até porque existem projetos já sendo apresentados na Câmara que terão que ser analisados por essas comissões para que eles possam ser levados a plenário e votados. Sem as comissões, fica difícil que tudo isso aconteça. Numa situação normal, geralmente, quando começa o ano legislativo, essas comissões estão montadas até quando? Assim? Geralmente, na primeira sessão se define isso. Já se define. Exatamente. Uma coisa simples, porque são aí, acho que 6 ou 9 comissões, com 5 membros cada uma. Então, se faz lá uma divisão, mas para isso precisa ter um pouquinho de maleabilidade de todos os lados. Nunca se teve, pelo menos nesses últimos anos, uma radicalização tão forte entre grupos oponentes dentro da Câmara Municipal. E é o que está acontecendo esse ano, que está dificultando essas escolhas. Porque o que acontece? Qual é a importância dessas comissões? Será que o Legislativo pode funcionar sem elas? Pode, até o momento em que os projetos começam a tramitar. Porque a essas comissões cabe justamente analisar cada um dos projetos que entram na Câmara Municipal sob o ponto de vista do grupo a que eles pertencem. Por exemplo, a Comissão de Justiça e Redação avalia como a legalidade e a forma como está redigido aquele projeto que pode se transformar numa lei.
a Comissão de Finanças e Orçamento avalia se o projeto não interfere negativamente na legislação que coordena a parte financeira do atributo que tem cada vereador. Cada vereador pode apresentar determinadas coisas, mas não pode impor, por exemplo, gastos ao legislativo. Então, essas comissões fazem uma espécie de pente fino em cada projeto. A Comissão de Agricultura avalia o projeto sob o ponto de vista do setor agrícola aqui da cidade. Enfim, cada um cuida de um aspecto do projeto. Muitas vezes um projeto passa por 2, 3 comissões. E as mais importantes são Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Então, é preciso que se resolva isso para que o trabalho da Câmara não fique emperrado nesse começo de mandato, porque aí a coisa vai começar mal. O ano legislativo vai começar pior do que a gente está vendo até agora, tá certo? Darby, muito bom a forma didática que você colocou aqui as comissões na Câmara. É um assunto ainda que deve render mais teorias de Darby. E a gente volta semana que vem, então, com mais bate-papo, mais análises, e já agradeço aí o papo dessa semana. Bom, até semana que vem, então. Um grande abraço para todos os nossos internatos, para você também. Um abraço. Até.